Fala, turma! Estudando para o concurso público da Unesp. Legislação. O que é isso no concurso da Unesp? Você sabe, tenho certeza. Galera e turma inscrita aqui no canal, tá ligado, tá ligada sobre legislação. É a Constituição do Brasil e o Regimento Geral da Unesp, lá nos conhecimentos gerais do conteúdo programático. Anexo 2º do edital de abertura de inscrições. Pode olhar o documento. Nos conhecimentos gerais, metade da prova, língua portuguesa, 10 questões, matemática, 5, e também 5 questões de legislação. E aí, no total, temos 20 questões, conhecimentos gerais. Por quê? A outra metade da prova, a partir da questão 21 até a de número 40, conhecimentos específicos para o cargo e ou a área de atuação. Imagine, conhecimento específico para o cargo de motorista. É um conhecimento específico diferente do assistente de suporte acadêmico, área de atuação, laboratório. Isso é fácil de entender. Legislação, então, neste vídeo, vamos resolver questão de regimento, sim, mas também de Constituição. E o regimento é a legislação nos conhecimentos gerais, junto com a Carta Magna de 1988. Primeira questão, estava em prova assim, ó. Aí, passei para cá, tá na tela. Imagine-se lá no domingo da prova. É a mais fácil do vídeo. Não tem desculpa. Precisa acertar e ganhar o ponto. Fábio, não cai assim. E se cair, você garante esse ponto? A, B, C, D ou E. Segundo o regimento, constitui pena disciplinar que vai ser aplicável a membros do corpo técnico e administrativo. Opa, a pessoa cometeu uma falta, um erro grave. E aí é necessária uma pena, uma penalidade disciplinar. Quais são as penas que estão lá no Regimento Geral da Unesp? Você vê a fundamentação, capítulo 2º do regimento, fala do regime disciplinar do corpo técnico e administrativo. Veja, é o que falou a questão. E você quer fazer parte do corpo técnico e administrativo, ser um dos membros desse corpo na Universidade Estadual Paulista. As penas que podem ser aplicadas ao pessoal do corpo técnico e administrativo, o chamado servidor técnico administrativo, repreensão, suspensão, demissão. E são as mesmas penas que podem ser aplicáveis, né, ao corpo docente, aos professores. Apenas as penas que são aplicáveis aos alunos, existem algumas diferenças. Tem repreensão, tem suspensão para aluno? Também, mas não tem demissão, tem desligamento. Então, repreensão, suspensão, desligamento para aluno, mas para aluno são 4 penas. Você sabe qual é? Escreva nos comentários. Pena disciplinar ao aluno. Tem repreensão, suspensão, desligamento e... Vamos lá, interaja comigo. Isso é estudo assertivo e ativo. Então, você olhou as alternativas. Olha só, indenização pelo prejuízo causado ao erário. Talvez, galera, na prática, no dia a dia, né? Ok, mas no regimento tem isso? Cassação de aposentadoria. Estamos falando de um servidor que cometeu um erro ali e vai ser aplicada uma pena. Pode ser o quê? Repreensão. Nós vimos a fundamentação. Vamos rapidinho. Não temos tempo a perder. Constituição estava na prova assim e agora em tela para você. Imagine-se lá. E eu fiz questão de, neste vídeo que falamos de legislação no concurso público da Unesp, que está no conteúdo programático, lá nos conhecimentos gerais, eu trouxe questões de regimento, mas também da Constituição Cidadã e, mais que isso, porque você vai trabalhar, galera, turma, galera, numa universidade. E a Universidade Estadual Paulista, no estado de São Paulo, é a universidade com maior capilaridade. Está esparramada, espalhada em 24 cidades, 24 campos universitários da Unesp. E são 34 unidades universitárias. E as unidades universitárias ou são faculdades ou são institutos. Depois de tudo isso dito, e aí? Agora é CF 88. Conforme determina a Carta Magna, o dever do Estado com a educação, tá vendo? Você vai trabalhar em universidade.
tem a ver com educação, tem a ver com ensino, com pesquisa, extensão de serviço à comunidade. Então vamos lá, é o mote desse vídeo, educação, lá na Constituição. O dever do Estado com a educação será efetivado, entre outros, mediante a garantia mediante garantia de progressiva universalização do ensino médio gratuito, de prioridade do ensino noturno supletivo em relação ao ensino regular. Eu acho que ninguém marcaria isso daqui, galera. É importante o ensino noturno? Tudo bem, mas ser prioridade em relação ao ensino regular? Não dá, né? Educação infantil em creche e pré-escola, aquelas crianças de até 4 anos de idade. Olha aí, até 4 anos, tá certo? Ou seria 5 o número? Ou seriam 7 anos? É uma pergunta apenas reflexiva, porque quando você descobrir até quantos anos, você assimila e não esquece mais. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede privada de ensino. Existe essa obrigatoriedade na rede privada de ensino? E na rede pública? É uma outra pergunta, uma outra indagação reflexiva para você raciocinar. E só para saber, atualmente não se fala mais portadores de deficiência. O correto é dizer PCD, pessoa com deficiência. Acesso ao ensino gratuito como direito particular e objetivo de cada cidadão. Quando você faz uma questão dessa, que pede aquilo que está disposto, expresso, escrito, lá na Constituição, por exemplo, e aí você entende, então, que era correta. 4 alternativas estão erradas. Se você lê a alternativa escola, o que você observa? É ensino gratuito, o acesso? É direito particular? É direito objetivo? Se tudo você responder sim para você mesmo, para você mesma, é a resposta da questão. Agora, ficou em dúvida? Não sei se é gratuito. Opa, a dúvida maior, Fábio. Não sei se é particular e principalmente não sei se é objetivo. Vamos à fundamentação? Está lá: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 2º do artigo 208, progressiva universalização do ensino médio gratuito. É a alternativa A, galera. Ok, tá ok. Mas e as demais? E as demais alternativas? Onde está o erro? Preferencialmente na rede regular de ensino. Tanto o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, no ensino regular, galera. De ensino noturno, fala que haverá oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Não fala de ensino noturno supletivo, não fala essa palavra. Fala ensino noturno regular, mas também não fala dessa prioridade. A prioridade é o ensino regular, inclusive para os portadores de deficiência, agora chamados PCDs. Tá entendendo? Ensino regular, galera. E o ensino regular na rede pública. Então, não é obrigatoriamente na rede privada. Vamos riscar? Prioridade de ensino noturno supletivo? Não, nós não vemos isso na Constituição. Tá ok? É o ensino regular. Veja, educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. 5, não é o número 4. 5. Vou colocar na cor vermelha, você não esquece mais. 5, ok? Então, B de bola não pode ser, porque não existe essa prioridade do ensino noturno supletivo com relação ao ensino regular. E aqui a gente entende o ensino público regular, normal. Educação infantil e creche, não sei o quê, 4 anos? Errado, 5 anos. Atendimento educacional especializado aos PCDs, obrigatoriamente na rede privada. Não tem essa obrigação, galera. Documento mais importante do Brasil, né, em termos de direito, é a Constituição do Brasil. Olha que diz aqui o parágrafo 1º do artigo 208, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Então é acesso gratuito? Sim, é obrigatório também. E é subjetivo, galera. Público e subjetivo. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito.
é direito público subjetivo. Então aqui, ó, acesso ao ensino gratuito, cadê obrigatório? E como direito particular é objetivo? Não. Direito público e subjetivo, por isso alternativa A. Resposta da questão é a A. A palavra noturno na Constituição, ela é mencionada 3 vezes. Fiz a busca com a tecla de atalho Ctrl F, com F de Fábio, você vê uma menção de 3. Então existem 3 menções. Aquela menção aqui, ó, oferta de ensino noturno regular, não é supletivo. E esse ensino noturno regular adequado às condições do educando. E aí você vê também no artigo 7º, principalmente o inciso 33, bem importante, já foi cobrado em concurso público da Unesp. Mas fala no artigo 7º dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 9º, remuneração do trabalho noturno superior ao trabalho de dia, diurno. Inciso 33, proibição de trabalho noturno, proibição de trabalho perigoso e proibição de trabalho insalubre para pessoas menores de 18 anos. E proibição de qualquer trabalho para pessoas menores de 16 anos. Salvo na condição de aprendiz, que aí sim a pessoa, a partir de 14 anos, pode trabalhar. Tá ok? Outra questão, estava assim na prova, fala de educação. E a educação, o que apregoa a Constituição? Veja a questão aqui, vou diminuir para ficar na sua tela. Pause o vídeo, leia, reflita. Imagine-se lá no domingo da prova. O domingo da prova sempre chega. Tem essa questão de Constituição e mais 39 questões na prova. Você observa, você analisa com cuidado para garantir o ponto. O que você quer é ficar ali na classificação final e definitiva do concurso público da Unesp nas cabeças. Em primeiro lugar, em segundo lugar, tá ok, tá ok? E aí? A respeito da educação, olha aqui o que eu falei para vocês. Eu destacaria sobre isso nesse vídeo. Assinale a alternativa que está de acordo com a CF. Os recursos públicos serão destinados exclusivamente às escolas públicas. A palavra exclusivamente é forte demais. Você não suspeitaria de um erro, vamos pôr na cor amarela. As atividades de pesquisa e fomento à inovação realizadas por instituições de educação profissional deverão receber apoio financeiro do poder público. E aí? Está assim na Constituição? A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário e educação, recolhida pelos trabalhadores na forma da lei. Opa, salário e educação tem essa expressão na Constituição? Por falar nisso, só para você saber, uma pitadinha de língua portuguesa. Salário mínimo. Sabe o salário mínimo? Não tem hífen, não tem tracinho. Tá ok? Tá ok? A não ser no sentido, né? Se você dissesse assim, poxa, aquele time de futebol é um time salário mínimo, ou seja, é um time furreca. Aí sim, com tracinho. Agora, quando você fala do salário mínimo, que neste ano, em 2026, eu acho que é um pouco mais de R$ 1.600, salário espaço mínimo. Não tem tracinho, não tem hífen. Tá ok? A União anualmente exercerá a ação redistributiva nas escolas administradas pelos estados, Distrito Federal e municípios. Fábio, eu li sobre a União na Constituição. Eu vi algo de ação redistributiva. Cuidado, galera! Cuidado! Você talvez tenha a impressão, ache que seja a resposta, que esteja de acordo com a Constituição. Mas, na dúvida, procure nas demais alternativas algum erro que salte aos olhos. Tá ok? Escola ou não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. E aí, o Fábio, ao vivo e em cores, consertou a redação da alternativa E. Será que é um spoiler e seria a resposta da questão? Vamos à fundamentação sem perda de tempo. Opa, não perca a paciência com o Fábio. Artigo 213 da CF diz que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo os recursos públicos serem dirigidos a escolas comunitárias, confessionais,
ou filantrópicas definidas em lei. Entendeu? Fala no parágrafo 2º que as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica, elas poderão receber apoio financeiro do poder público. Olha que legal, turma. Então você vê que aqui está errado quando fala que exclusivamente as escolas públicas. E as filantrópicas, por exemplo? Você viu aqui, você leu comigo. Artigo 212 fala que a União aplicará todo ano, nunca menos de 18, e os estados, o DF e os municípios, nunca menos de 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida aquela receita proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. O parágrafo 5º do artigo 212 diz que a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário, educação, recolhida pelas empresas, não é pelos trabalhadores. Olha a pegadinha. Você tinha a impressão de que seria a resposta, por exemplo, a alternativa C, mas não é pelos trabalhadores. Então, A não pode ser, C de casa também não. Olha a B de bola, as atividades de pesquisa, etc. e tal, deverão receber apoio fiscal. Galera, eu falo nos vídeos do canal, dever é uma obrigação, é uma coisa. Poder é outra coisa, é uma possibilidade, é uma faculdade. Eu devo fazer isso, então eu vou fazer. Eu posso fazer isso. Se eu quiser eu faço, se não, não faço. Então, olha o erro, só por causa da palavra deverão. Você leu comigo aqui na Constituição. Poderão receber apoio financeiro. É só isso, galera. O erro naquela alternativa B não é deverão, mas poderão. E o salário de educação pelas empresas. A União, os estados, estamos lendo agora artigo 211. O DF e os municípios, eles vão organizar em regime de colaboração seus sistemas de ensino. É para tentarmos entender aquela complexa redação da alternativa D de dado, porque desse jeito nós não vemos na Constituição. Mas vamos lá, vamos ler. A União vai organizar o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, vai financiar as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então parece que a União é um guarda-chuva que vai redistribuir, e supletivamente ajudar estados, Distrito Federal e municípios. Como é que estava na alternativa D? Diz que a União, todo ano, vai exercer ação redistributiva nas escolas administradas pelos estados, Distrito Federal e municípios. Esse anualmente aqui nós não vimos na Constituição. Então, salvo engano, é o erro da alternativa D de dado. Ou então essa questão lá na prova, se você marcasse D de dado como resposta, você entraria com recurso? E como é que seria a fundamentação do seu recurso? Veja o parágrafo 6º do artigo 211. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão a ação redistributiva em relação às suas escolas. Todos eles vão exercer a ação redistributiva em relação às suas escolas. Não é a União que vai exercer essa ação redistributiva nas escolas dos estados, nas escolas do DF e dos municípios. Todos, União, estados, Distrito Federal e municípios, cada um dos quatro, olha aqui, que legal, cada um dos quatro vai exercer a ação redistributiva em relação a cada uma das suas escolas. Tá ok? Não é a União que exerce a ação redistributiva para as escolas dos estados, do DF e dos municípios. Não. União, estados, DF e municípios, todos exercem a ação redistributiva em relação a cada uma de suas escolas. Tá ok? Legal? E veja o parágrafo 2º do artigo 208, que fala do dever do Estado com a educação. O não oferecimento, atualmente não tem esse hífen aqui, galera, outra dica de português, tá bom? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a oferta irregular desse ensino obrigatório vai resultar responsabilidade da autoridade competente. Eu acho que a questão que mais tempo gastamos aqui para resolver
mas acho que ficou legal. Na alternativa D, você ficou com dúvida, você quer discutir, você contraria o pensamento, o raciocínio do Fábio? Vamos lá, veja, a questão 20 estava assim na prova, com base no regime jurídico da educação, de novo, previsto na CF, é correto, grifa na sua prova lá. Devem contratar um percentual mínimo de professores estrangeiros. Olha o cuidado, devem. Olha a ênfase na pronúncia do Fábio. É uma pergunta. Gozam de autonomia didático-científica. Eu tenho certeza que a galera, a turma inscrita do canal, já marcou o B de bola, já foi para outra questão, porque sabe que a educação e na Constituição, quando fala de regime jurídico e fala de universidades, as universidades gozam de autonomia didático-científica. E aí, elas não gozam de autonomia para fazer a gestão financeira e patrimonial? Não, claro que gozam de autonomia didático-científica, de gestão financeira, de patrimonial. Já estamos respondendo aqui sem olhar a fundamentação, mas vamos lá ver. Ó, primeira coisa, as universidades públicas do Brasil, eu perguntei para a inteligência artificial, busquei também no Google, mas é só para você entender que não pode acreditar totalmente em IA. É o cuidado que você tem no estudo. Cuidado. Mas parece que está certo o que está escrito aqui. Porque quando fala que as universidades elas têm o poder de iniciar propostas, projetos, planejar, ok, porque ela tem autonomia. Legal. Mas ela não faz nada de processo legislativo. Isso daqui cabe à Assembleia Legislativa, isso daqui cabe ao Congresso Nacional, isso aqui cabe à Câmara Municipal de Vereadores, legisladores. Na universidade não há os legisladores, no sentido estrito. Claro que pessoas escrevem portarias, regulações, regulamentos, resoluções, são legislações. Tá ok? Mas quando falamos de processos legislativos, pensamos em vereadores, deputados, senadores. Tá bom? Por isso, a alternativa C de casa tá errada, não tem isso na Constituição. Eu fiz a busca pela expressão-chave. Olha o parágrafo 1º do artigo 207, diz que é facultado. As universidades podem ou não admitir professores estrangeiros, na forma da lei. Não é um dever, é facultado. Pode ou não pode. As universidades gozam de autonomia didático-científica, também autonomia administrativa, também de gestão financeira, também patrimonial. Com a redação do artigo 207, você sabia que a resposta da questão é B de bola e tinha a certeza de que D de dado estava errado, quando falou que não. Tá bom? Deverão ser criadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios? As universidades, essa obrigação também não está na Constituição, porque fala os estados têm prioridade no ensino médio, o Distrito Federal também, os municípios na educação básica, algo assim, nós vamos ver a fundamentação. O estado pode criar também, Distrito Federal pode também, municípios também podem, mas eles podem, eles não devem, não está escrito isso na Constituição do Brasil, no site do STF, sobre a autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, e vão obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso é o que está na Constituição. Indissociabilidade quer dizer que são inseparáveis, ensino, pesquisa e extensão. E teve um controle concentrado de constitucionalidade, falando do artigo 207 da Constituição, que exige, olha lá, que o regime financeiro orçamentário aplicável às universidades públicas assegure a elas um espaço mínimo de autogestão. Essa norma diretriz pode ser concretizada, inclusive, mas não obrigatoriamente pelo repasse orçamentário na forma de duodécimos. Muita palavra difícil, mas era só para você saber que existe a autonomia didático-científica e também gestão financeira, sim. Tá ok? Mas, apesar de toda essa autonomia patrimonial também, não vai iniciar, não tem o poder de iniciar processos legislativos. Pode haver ali, numa universidade, propostas de um processo legislativo, propostas de uma legislação, mas o processo legislativo em si, nana, nina, não. A União, os estados, o DF e os municípios, eles organizam em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
Veja que os municípios eles atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Eu falei básica, né? Tá vendo como eu errei? Educação infantil. E os estados e o DF também prioritariamente no ensino fundamental, mas além disso, no médio. Ensino médio, estado. Educação infantil, município. Porque para ambos, ensino fundamental. E aí você acaba subentendendo que cabe à União, né, principalmente, ou ela teria mais poder, ou principalmente ela poderia criar universidades. Mas espera aí, você está estudando para a Universidade do Estado de São Paulo? Não, Universidade Estadual Paulista. Universidade do Estado de São Paulo é a USP. Universidade Estadual Paulista, Unesp, que é estadual. Tá vendo? O governo do Estado de São Paulo, com um decreto lá em 1977, criou a Universidade Estadual Paulista. Tá entendendo? Mas é um dever criar. O Estado tem que criar? Não, ele pode criar. Vai depender de tantas coisas, galera, inclusive de recursos, na verdade, de orçamento. Veja outra questão, essa elaborada pela Banca Nagata, porque falando de educação, e você vê em todas as alternativas. Educação, educação, educação. Olhei cada alternativa, veja que é 5 com a palavra educação, aqui inclusive para a segurança do trânsito. Mas vamos ver como prescreve, como dita, né, a Constituição, como está expresso, escrito lá, no tocante à educação, compete privativamente à União legislar. Galera, turma, galera. Isso aqui era a queridinha da banca VUNESP. Questão queridinha nas provas de concurso público da Unesp. Ultimamente não tem cobrado mais. Eu acho que em 2023 houve uma prova em que cobrava competências. Lá, artigo 21, 22, 23, 24 da Constituição, inclusive o 30 que fala dos municípios. É competência concorrente, é competência privativa, é competência exclusiva, é uma confusão. Essa questão é a mais difícil do vídeo. Para não perdermos tempo, vamos à fundamentação. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Não tem aquela lei de diretrizes e bases da educação, LDB? É isso, a sigla? Me corrija, por favor, vamos interagir. Então, isso não é competência privativa da União para legislar. Isso daqui também não. Isso daqui é resposta da questão. Mas as demais, se não são competências privativas da União para legislar, seriam o quê? Veja, proporcionar os meios de acesso à cultura e à educação e estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito é competência comum da União com os estados, DF e municípios. Proporcionar e política de segurança do trânsito. Esse daqui é competência comum, esse daqui também é competência comum. Porque fala os meios de acesso à cultura, à educação, competência privativa da União, proporcionar esses meios. Tá ok? Tá ok? Agora compete aos municípios manter com cooperação técnica e financeira da União e do seu estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. Tá vendo? Isso daqui, ó, competência do município, tá no artigo 30 as competências. E compete à União, aos estados e ao DF legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Tarefa, lição de casa de Constituição. Tá na tela. E aí? Por quê? Porque falamos bastante sobre isso. Falamos sobre a fundamentação. Olhe a alternativa B. É proibido às universidades brasileiras contratar professores estrangeiros? Tá vendo? No que diz respeito ao tema educação, a Constituição Federal estabelece que, e caiu, galera, olha aqui como estava na prova. Veja a alternativa C. Não é possível que você não guardou o número. E aí, responda nos comentários. Em outro vídeo, nós resolveremos essa questão que fica de lição de casa. Vamos agora, regimento. Olha que legal, porque você vai fazer parte do corpo técnico e administrativo. Tendo em vista o disposto no regimento, assinale a alternativa correta a respeito do pessoal técnico administrativo.
É expressamente proibida a permuta de servidores de uma unidade para outra da Unesp? Primeira coisa, você sabe, você estudou, você leu o regimento. Aqui no canal O Concurso, veja nos cards, tem a audioleitura do regimento, versão consolidada, o regimento atualizado até 7 de julho de 2025. Estamos no dia 29 de janeiro de 2026. E o concurso, a prova, lá em 8 de março de 2026. Então, tem essa proibição? É expressamente proibida? Não. Você sabe que é permitida a troca, que é a permuta, é permitida a transferência. Está no regimento, é permitida a troca e a transferência, mas sob algumas condições. Veja bem, é permitido o intercâmbio de servidores em caráter temporário? Galera, bem legal. Aqui no canal eu criei um macete, um bizu. Intercâmbio, caráter temporário. Intercâmbio, temporário, intercâmbio. Por quê? Porque lá no regimento você vai ver permuta e transferência. É permitida. A permuta é permitida. A transferência. E depois, lá em outro lugar do regimento, fala que é permitido o intercâmbio temporário. Permuta e transferência estão juntas numa mesma redação. Em outra redação está separado lá o intercâmbio. E o intercâmbio é em caráter temporário. Mas vamos ver se o regime jurídico do pessoal será aquele definido e estabelecido pelo reitor? Você está doido, né? Você leu o regimento, tenho certeza de que você sabe que é o regime autárquico. O intercâmbio e a transferência não tem essa redação. Eu falei para vocês. Olha que importante. Intercâmbio está sozinho numa redação e é intercâmbio temporário. Intercâmbio temporário. Se falou de transferência, poderia falar apenas de transferência de servidores, como falou aqui, apenas falou da permuta, que é troca de servidores, mas quando tem a redação de duas, você verá transferência e permuta, não intercâmbio e transferência. Gostou da dica? A transferência do servidor de uma unidade para outra da Unesp dependerá de sua boa conduta e autorização da chefia imediata. Meu Deus do céu! Se fosse assim, era uma transferência atrás da outra, todo mundo indo de um lugar para outro. Sai de Araraquara, vai para São João da Boa Vista, sai de Assis e vai para Rosana, vai lá para o campus do Litoral Paulista, aí vem para Araçatuba, Araraquara, Presidente Prudente. Galera, você acha que depende de boa conduta e autorização da chefia imediata? Estaria isso no regimento? Depois desse nervosismo aqui na fala, veja, regime jurídico autárquico. Será permitida permuta e transferência. E é permitido intercâmbio temporário. Veja em destaque na cor azul a mesma redação praticamente. Quando falamos de permissão de trocar e transferir servidores de uma faculdade para outra da Unesp, vai ouvir os dois diretores de ambas as faculdades, observadas as prescrições legais e situação funcional. E quando fala de intercâmbio, que é no caráter temporário, para a prestação de serviços específicos, de uma faculdade para outra, de uma unidade para outra, mesma coisa, vai ouvir os dois diretores, observando as prescrições legais e a situação funcional. Tudo aqui fundamentou você saber que é expressamente proibida a permuta? Não, ela é permitida, tanto a permuta quanto a transferência. A transferência vai depender de boa conduta? Não, você viu lá, prescrição legal, situação funcional, são as condições. O regime é aquele estabelecido? Não, é o autárquico, galera. E é permitido o intercâmbio em caráter temporário para a prestação de serviços específicos? Sim, olha que legal. Resposta B de bola, a A está errado expressamente, cor vermelha, então matamos outra questão. Vamos aqui, essa é fácil demais, rapidão, hein? Nos termos do que estabelece o regimento, o centro Paula Souza, A, B, C, D ou E. Antes de ver a resposta, vamos lá, interaja, comente. 23, alternativa A. Claro que você sabe, a Unesp é uma autarquia, o centro Paula Souza também é autarquia e de regime especial. E nós temos aqui no canal uma playlist nova. Veja aqui, iniciando os estudos do Regimento Geral da Unesp, falaremos sobre autarquias vinculadas, falaremos sobre a autarquia de regime especial, no caso, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CEET Paula Souza. Resposta da questão é A de amor, não há discussão, porque está lá na subseção segunda, que fala desse Centro Paula Souza. Olha o destaque. E é uma autarquia associada. Veja, autarquia associada é uma coisa,
Autarquia vinculada ao Unesp é outra coisa, mas isso são outros 500. Isso será para outro vídeo. Não esqueça, veja nos cards e nas telas finais a nova playlist aqui do canal, a 8ª playlist dedicada ao regimento geral. Olha essa questão legal, talvez a mais difícil sobre o regimento, mas é muito importante porque matrícula na Unesp é queridinha da banca VUNESP também. VUNESP com V de vaca, V de vicissitude, V de vestibulares, mas falando de concurso e sabendo que a VUNESP com V, a VUNESP é uma fundação. Agora, a Unesp é uma autarquia. Legal? Fica aí a curiosidade. Então, a matrícula será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas, respeitado o máximo de 3 por período letivo? Cuidado, galera. A pessoa faz a leitura en passant, olhando por cima, sabe? Passa os olhos. Não, leia com calma. Será feita por disciplina ou conjunto de disciplinas? Opa, eu li isso. Respeitado o máximo de 3 por período letivo. Opa, respeitado 3 período letivo, legal. Máximo. Tá vendo? É assim que você resolve. Olha a questão aqui. Vou ampliar. Veja. Será feita, tudo certo, mas não é máximo. É mínimo. E nós veremos a fundamentação. Não será concedido trancamento de matrícula no primeiro período letivo. É verdade? É no primeiro ou no segundo? O trancamento de matrícula na disciplina poderá ser concedido tantas vezes quantas forem solicitadas pelo aluno. Ah, é a casa da mãe Joana, né? A Unesp. O aluno pede toda hora vai ser atendido. Claro que não, não dá para acreditar que alguém marcaria isso. O trancamento de matrícula vai impedir o aluno de retornar ao curso nas mesmas disciplinas. Pelo contrário, está lá expresso, né, que ele vai poder retornar sim. Excepcionalmente, a juízo da reitoria, poderá ser concedida uma única vez suspensão de matrícula em todas as disciplinas pelo prazo máximo de 5 anos. Na Unesp, suspensão de matrícula é como você ouve por aí em outras universidades, faculdades, instituições de ensino superior. É trancar o curso, é ficar um tempo sem ir à faculdade. É diferente de trancar matrícula. Trancar matrícula, você tranca matrícula em uma disciplina, mas você continua indo na faculdade, lá na Unesp, para estudar as outras disciplinas. Você trancou uma, você trancou duas, mas no mínimo você está respeitando que você está matriculado em 3 no mínimo. Tá ok? São 7 disciplinas naquele semestre. Você pode trancar uma? Pode. Você pode trancar 2? Pode. Mas você tem que, pelo menos, permanecer matriculado em 3. E lembrando, olha que importante, não será concedido o trancamento de matrícula no primeiro período letivo. A pessoa mal chegou à Unesp. Entrou, é bicho, fez vestibular, tá lá, cabeça raspada ou não, não sei. Não existe trote na Unesp, viu? Não será concedido. Resposta da questão, tá bom? Fábio, aqui não é cor verde, é amarela, porque você falou que era o contrário. Sim, olha o artigo 70, diz que o trancamento de matrícula permite ao aluno retornar ao curso nas mesmas disciplinas. Legal? E o trancamento de matrícula na disciplina pode ser concedido uma segunda vez a juízo da congregação. Falou de matrícula? Pense em critério, juízo da congregação. Não tem a juízo do reitor. E não é pelo prazo máximo de 5 anos. Então é como eu falava, quando você vê uma alternativa na sua prova, se ela estiver de acordo com o regimento, é a resposta da questão. Mas para ela não ser a resposta da questão, você tem que sair buscando. É a juízo da reitoria? Você se pergunta lá, é prazo máximo de 5 anos? É uma vez só? Ou seriam 2? Tá entendendo? É assim que você vai matando questão na prova de concurso público. Prova objetivo da Unesp. Excepcionalmente, a juízo da congregação. Tá vendo de novo? E agora fala da suspensão de matrícula, que é trancamento do curso. Uma única vez pode ser concedida a juízo, a critério da congregação, em caráter excepcional, a suspensão de matrícula em todas as disciplinas. Se suspendeu a matrícula em todas as disciplinas, a pessoa não vai lá na faculdade naquele semestre. Vai resolver alguma questão pessoal, algum problema particular, entendeu? Por isso, suspensão de matrícula em todas as disciplinas, pelo prazo máximo de 2 anos que não se prorrogam, improrrogáveis. Tá ok? Tá ok? Por isso está tudo errado na alternativa E de escola. Temos a certeza de que B de bola é a resposta da questão e o porquê de A de amor ser errada. Porque aqui não é máximo, galera. Não é máximo, respeitado o mínimo de 3. Precisa
permanecer matriculado em 3 disciplinas, ou naquele semestre letivo, ou naquele ano letivo. Legal? E aí fica de tarefa de lição de casa essa questão. Por quê? Porque cobra o conhecimento parecido com o que acabamos de resolver de outra questão, de outra prova. Fala do pessoal técnico-administrativo, fala do corpo técnico-administrativo. E lá estará você, conquistando a vaga, sendo convocado, contratada e vai trabalhar na Unesp. A, B, C, D ou E. Escreva nos comentários 21, alternativa. Veja a alternativa E, por exemplo, que fala de intercâmbio de servidores. Veja na D de dado. Olha as palavras juntas, permuta e transferência, legal, mas é vedada. A competência para aplicação da pena disciplinar de demissão imposta ao corpo técnico e administrativo será do diretor de departamento? Isso nós não vimos neste vídeo, mas aí no estudo ativo você vai ao regimento e busca a fundamentação para saber se C de casa está certa, essa alternativa, ou se está errada. A questão pede aquela que está de acordo com os ditames, que está certa. E aí, está aqui transcrita para você, vou ampliar, pause o vídeo, leia com atenção, e é isso. Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Falamos de legislação no concurso público da Unesp. Valeu, turma! Até o próximo vídeo!